A partir dessa compreensão da cultura, do que é, das suas diversas formas, daquilo que ela significa, né, enquanto construção do ser humano, peculiar enquanto uma categoria própria do ser humano, e a gente constrói formas de vida, formas de ser, e todas essas dimensões sociais, né? Entendendo também, né, aquilo que vem a ser a diversidade cultural, o multiculturalismo, endoculturação, a implicância disso sobre vários fenômenos que a gente tem hoje, né? A gente vê que uma compreensão antropológica a partir de uma única visão cultural, ou da cultura como sendo determinação genética ou geográfica, a gente pode notar que isso implica muitas vezes na questão do etnocentrismo, né? A questão do racismo, superioridade genética, entre tantas outras coisas, que vai provocar intolerância e inúmeros outros fenômenos sociais. Como parte do fenômeno da cultura, a gente vai estudar também a questão dos meios de comunicação. E aí a gente entra também na questão da mídia, certo? Ao entrar na questão da mídia, dos meios de comunicações e tantas outras, a gente vai ver o que decorre também desse tema, né? Como, por exemplo, a partir daí a gente vai ver a questão do controle, poder, manipulação de massa. E aí a gente entra um pouco na questão da indústria cultural de Adorno e Horkheim. A gente entra um pouco também na microfísica do poder a partir de Foucault, trazendo para o nosso contexto atual, né? E outros fenômenos. Por exemplo, eu acredito que vocês já devem ter escutado falar muito atualmente sobre a questão da cultura do cancelamento, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar, se estão por dentro aí, mas a gente pode perceber que a partir dessa contextualização do problema da cultura relacionada à questão dos meios de comunicação, tem muito pano para manga para a gente conversar aí, né? Vamos falar aí de cultura de massa, industrialização, indústria cultural, da influência da mídia no nosso dia a dia, o seu papel dentro da democracia, a importância, esse tema também atrelado à globalização, à formação e informação de um povo, né? Entra aí também a questão da fake news e tantas outras coisas que a gente pode falar a partir desse tema, que a gente vai começar a conversar agora, tá? E aí, como eu falei para vocês no WhatsApp, a gente vai ter apenas a aula de sociologia dessa forma. A de filosofia vai ser gravada. Por quê? Abrindo esse parênteses aqui só para essa informação. A gente estava finalizando praticamente filosofia medieval. Não só faltava 2 tópicos para a gente abordar em São Tomás de Aquino. Então eu já disponibilizei esse vídeo. Está lá na plataforma já. Na hora da aula vai estar disponível. Porque aí a gente fecha o conteúdo de filosofia medieval e faz uma lista de exercícios. E aí sim a gente faz um momento aí para a gente resolver as fichas ao vivo, né? Para a gente resolver as fichas e tirar dúvidas sobre esse contexto aí da filosofia medieval, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. À medida que vocês tiverem alguma colocação, alguma dúvida, alguma coisa, é só falar. Lembrando que quando eu compartilho a tela eu não vejo exatamente o chat. Cultura e meio de comunicação. Acesso é poder e poder é informação. Não, é informação. De que forma vocês acreditam ou vocês podem aí a princípio visualizar como os meios de comunicação, inclusive a mídia,
a informação, o próprio sentido de informar, notícia, ou estar informado, é uma forma de poder. Como ter acesso à informação é uma forma de nos dar poder em alguma coisa. Como é que essa relação aí, como os meios de comunicação de algum modo podem interferir ou vem interferindo nas nossas vidas, no nosso cotidiano, na realidade. A princípio, como é que vocês percebem isso? Como a mídia ou os meios de comunicação de modo geral influenciam no nosso cotidiano? O que é que vocês podem pensar a partir disso aí? Como vocês veem? Os meios de comunicação de massa, de modo geral, eles, muitos deles dão a gente uma falsa sensação de criticidade, porque é como se eles delimitassem as notícias que eles passam, isso os mais conhecidos, né? É como se eles delimitassem aquilo que a gente vai falar. Às vezes a gente, isso foi um outro professor meu que disse, que às vezes a gente passa o dia todo falando de um determinado assunto, achando que a gente está sendo crítico sobre aquilo, só que aquilo lá é um assunto que que a indústria cultural e os meios de comunicação de massa querem que a gente fale. É como se fechasse os olhos da gente para outras coisas que estão ao redor. Interessante, porque vai estar de acordo com aquilo que a gente vai... Algumas situações que eu vou expor aqui daqui a pouco para vocês como uma forma de analogia, né? E aí é que tá. Como é que a gente recebe as notícias? E esses veículos? É uma relação apenas passiva? Será que a gente só recebe? Né? Como é que a gente pode ter uma relação ativa nesse sentido? Vamos tentar desenvolver, dentro do que você falou, dentro daquilo que a gente ainda vai ver, a gente pode trazer aqui uma lâmina de um slide que eu até apresentei para vocês no outro slide sobre filosofia, né? Que diz assim, ó, é comum a gente dizer, não, nem tudo é o que parece. As aparências muitas vezes enganam, nem tudo que reluz é ouro. Né? Voltando um pouco mais, antes da gente entrar propriamente nessa discussão, e aí aproveitem para ouvir também essas propagandas que passam aqui na rua o tempo todo fazendo zoada, terrível. Daqui a pouco passa o carro do ovo. Deixa eu passar aqui. Pronto, agora acho que já dá para ouvir um pouco melhor. Voltando um pouco mais, né, algo bem básico aqui, a gente vai, mais importante da gente perceber é que os meios de comunicação, eles foram mudando a nossa forma de vida, né, mudando o jeito da gente viver, né, e eles vão se transformando, vão se atualizando, vão ampliando a coisas inimagináveis, a coisas que a gente nem imaginava há pouco tempo. O desenvolvimento da tecnologia proporcionou essa evolução do meio de comunicação, que por sua vez, que por seu turno, vai também ampliar cada vez mais a questão da globalização, né? Essa conexão, essa mistura de diferentes culturas, diferentes povos, esse conhecimento do outro, do que está distante, que antigamente só era possível quando se perdeu o medo dos mares, né? O mito, antigamente, né, se tinha o mar como algo que se temia, porque poderia ter monstros, né, os deuses, que muitas vezes impossibilitava, né, desbravar, até chegar o lema, né, até eles perceberem que navegar é preciso. Por que navegar é preciso? Navegar dá a possibilidade de se chegar a um outro mundo. E a partir do momento que eu encontro um outro mundo, que eu encontro uma outra cultura, eu refaço o meu mundo, ou seja, a minha visão de mundo. As grandes transformações que houveram nas culturas, de modo geral, foram justamente quando se deu esse encontro de culturas. Quando se deu esse encontro de visões de mundos diferentes e que aí cada vez mais se expande. Só que se antes
informação sobre o outro, sobre outra coisa distante de mim, né? Só se tinha a partir do momento que passava-se por todo esse processo de navegar, e depois posteriormente por cartas ou algo do tipo, né? Imagine se você hoje viver num mundo onde, se imagine aí, sem televisão, sem rádio, sem celular, sem internet, você consegue se perceber hoje sem nada disso? Vocês conseguem se imaginar hoje sem nada desse tipo de coisa aí, né? É algo hoje pra gente quase impossível de se visualizar, né? Mas já foi assim. E a evolução desses meios de comunicação, traçando coisa bem básica assim, elas foram possibilitando essa questão da globalização, desse conhecimento de outras culturas, que sempre vai causar grande impacto. E o desenvolvimento da tecnologia foi proporcionando isso. E aí vem a questão do rádio, e junto com o rádio e com as cartas, com o jornal, vai surgindo essa questão da imprensa, do noticiário, que tem como função transmitir notícias, transmitir fatos, transmitir acontecimentos. Aquilo que aconteceu em determinado local, transmitir a todos, vocês sabem. Mas isso também vai ser um grande problema, uma grande questão, né? E a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, sobre o que se noticia do fato e o que se quer com a notícia, com essa forma de notícia do fato, né? Então aí tem a difusão do jornal, a difusão do rádio como essas formas, só que aí chega a televisão, chega-se o telefone celular e o telefone, né, de uma maneira bem distinta do qual a gente tem hoje. Aquilo que a gente tem hoje na mão é algo que há pouco tempo atrás, tipo nos anos 90, era algo muito futurista, assim, uma visão muito futurista. Poxa, imagine um celular que a gente toque, era tudo muito distante, assim, hoje é tudo uma realidade. E talvez da geração de vocês para frente, que é muito próxima da minha, né? Não tem tanta diferença assim. O celular, pouquíssimo tempo atrás, era algo que a gente só conseguia fazer ligação, jogar aquele jogo da cobrinha, mandar uma mensagem. E hoje olha o que a gente pode fazer por ele, né? Então o avanço da tecnologia proporcionou um avanço muito rápido, né? E talvez a grande mudança na humanidade vem com o advento da internet. E junto com a internet, junto com o computador, com o celular, vem surgindo outros meios de comunicação, que são as redes sociais, essas mídias sociais. Então a gente hoje tem notícia, a gente hoje tem como se comunicar, como dar informação, receber informação, reproduzir informação, né, a partir desse novo mundo que navegamos, não mais os mares. Hoje a gente não precisa fazer sinal de fumaça, nem navegar. A gente pode navegar virtualmente, né? Então, do sinal de fumaça até aqui, essa necessidade do homem de se comunicar, de estabelecer uma linguagem comum, que a gente se entenda e se desenvolva, é a necessidade que sempre houve, que nos possibilitou a evolução, né? Se a gente olha para a imprensa, né? Se a gente olha para o jornal, tantas outras coisas, é algo necessário dentro de uma democracia, né? Se você observar todo regime totalitário, qual é a primeira coisa que ele quer? O monopólio é da imprensa. Qual é a primeira coisa que se ataca? É a imprensa, né? Mas essa imprensa verdadeira, não existe, quer dizer, desculpe, essa imprensa, não quis dizer que a imprensa é falsa, quis dizer que existe a imprensa, ela é necessária numa democracia, mas o que não existe é nada imparcial, né? Não existe neutralidade em nada. Toda informação, de alguma forma, é enviesada por um ponto de vista, por uma perspectiva ideológica, por uma visão de mundo.
E aí é o que o camarada falava ali, de ter essa visão crítica de fato dos fatos, né? Vocês chegaram a acompanhar alguma dessas redes sociais? Alguém aí teve MSN, Orkut ou algum celular desse tipo aí? Não? Esses computadores aí, como foi evoluindo em pouco tempo, né? Então, veja só, sobre essa questão da notícia, da imprensa, da veracidade dos fatos, eu vou pedir ajuda aqui a vocês aí, ó. Gente, ao observar essa imagem aqui, o que é que vocês veem ao ver isto? O que é que isso passa? O que é que se transmite aí? Falem aí. Vocês ainda estão por aí? Isso na cabeça do cabelo é o quê? Uma arma. Ah, ele é um jornalista, alguma coisa assim? Não, é uma foto. Eu quero saber o que vocês veem. Qual é a ideia que vocês tinham ver essa foto? O que é que está acontecendo aí? Se vocês tivessem que retratar essa foto, essa imagem. Não, o cara Faça o seguinte. executado, né? Formule aí uma notícia. Você agora é um repórter, ou quem quiser que seja aí, né? É um repórter e você vai dar uma notícia sobre essa imagem. O que é que você diria? Como você iria descrever essa situação? Nesse caso eu sou um jornalista esportivo, professor. Eu não trabalho nessa área não. Ah, não, né? Mas você vê o que nessa imagem? Qual a primeira impressão que vai dar? O Thiago Félix aqui, meu amigo, tá descrevendo essa imagem aqui no chat. Tiroteio em Pombos, PE, com a facção presa, portando 3 badoques e um espirro de bode. Gostei. Olha, O nome da minha cidade, professor, minha pátria. você é de Pombaior, é? Professor, sabia não, né? Grande cidade, viu? Maior City, maior do Nordeste. Inclusive, eu fui pra lá servir ao exército. Falar em exército, falar em Pombos, eu servi lá. Você gostou? Hoje foi uma maravilha, fui um dia só. Peguei a reservista e vim embora pra casa. Que bom, que bom. Olha a imagem toda agora. O que de fato está acontecendo? O pessoal, essa arma não tá na cabeça dele, né? Na verdade, né? Ela tá em outra distância. Então, são soldados que estão dando água pro cara, que também é um soldado. Isso. Muda totalmente a visão do fato quando a gente vê a imagem como um todo ou apenas o recorte dela. Com certeza. Em uma parte a gente parece que está em Pombos, né, que é tiroteio o tempo todo, e na outra parte parece que está aqui em Vitória, que é o primeiro mundo. Essa contribuição, nessa ajuda, essa solidariedade, né? Outra imagem aqui, só pra gente pensar um pouco. O que é que vocês pensam a princípio aí, ao ver isso aí? Dá pra ver o que aí? Seria uma imagem de quê, a princípio? Parece um peixe, né? Parece um peixe. A sombra de um peixe, né? Ó. Olha esse camarada aqui. Parece que ele tá onde?
Será que parece que ele está em Pombos? Esse é o famoso As Aparências Enganam. É, por aí, Tá ó. tirando foto na minha casa, professor. Ah, desconfiei desde um princípio que seria na tua casa. É da janela, né? É que o povo gosta disso, sabe? Olha a casa aí do camarada. Da casa dos outros pra dizer que é deles. Quer dizer que essa é a sua casa aí. É pequenininha ela, que eu não gosto muito espaçosa não. Ah, tá certo. Mentira, é a cabeça dele que é grande, é porque a casa parece pequena. Gente, olha aí a casa do cara. Ou a visão que o cara tava, né? Na verdade, tava aí tirando foto ele na frente da uma TV, um quadro, alguma coisa do tipo aí. E o que é que eu quero dizer com isso, né? O que é que a gente pode entender com isso? Tem uma frase relacionada dizem que um texto fora do contexto é um pretexto. Uma imagem fora do seu cenário, quando existe um fato, quando algo aconteceu e eu posso dizer o que de fato houve, ou eu posso fazer recortes. E a partir desses recortes, noticiar algo que seja de um interesse, que represente algum interesse. E isso muitas vezes é o que acontece nas notícias que a gente recebe, né? A gente é bombardeado por informações o tempo todo. No jornal, né? No jornal impresso, no jornal televisivo. E agora, gente, né? Twitter, Instagram, Facebook nem tanto mais, né? Facebook já está ficando obsoleto, né? Assim como aconteceu com o Orkut. Mas nessas várias redes sociais aí é uma chuva de informação, é uma chuva de notícias. E às vezes do mesmo fato, da mesma notícia, recebemos narrativas diferentes. Isso é um fenômeno novo da internet? Não, né? E se potencializou com a internet. Mas muito provavelmente, né, esse fenômeno você já pode ter observado aí naquelas senhoras que ficam na janela de casa, olhando a vida dos outros. E aí, de repente, acontece uma coisa e sempre tem a repórter da rua, né, que é a primeira a saber da notícia. E aí, de repente, isso foi assim, assim, assim. E aí, de repente, outro, não, isso foi diferente, isso aconteceu daquela forma. Eu não sei se onde vocês vivem tem algo desse tipo, algo desse gênero, né? Mas digamos que o falatório, e aí não como uma simples fofoca, mas como algo que está atrelado a mecanismo de poder ideológico, político, está muitas das vezes por trás da notícia. E embora seja imprensa, embora essas mídias sejam muito boas, porque nos possibilita informações, e aí não só passivas, mas hoje a gente também tem a possibilidade de gerar informação, de gerar conteúdo. A gente tem esse novo fenômeno aí dos influenciadores digitais, né, dessas pessoas, dos blogueiros e tal, pessoas que geram conteúdo, né, na internet e que são considerados formadores de opiniões. E cada um de nós hoje a gente pode soltar ou reproduzir alguma informação, alguma opinião na internet, né? E até agora eu não estou fazendo, não abri nenhuma discussão ou algo mais, mas apenas mostrando, né, o quanto isso está presente em nossa vida, o quanto isso transformou a nossa sociedade e o quanto esse tipo de coisa influenciou e influencia todos os dias no modo de nós relacionarmos, e como está em constante transformação, porque à medida que a tecnologia evolui e transforma assim os meios de comunicação, vai transformando a nossa forma de vida, né? E veja como isso, né, vai ter influência, um impacto grande nas próximas gerações, né? Porque
na minha, talvez na de vocês também, a gente foi aprendendo a lidar com esse tipo de coisa, né? Quem nasce hoje, antes de falar papai e mamãe, já está com um dedinho lá na telinha e já entra navegando nesse novo mundo, né? Então é uma outra forma de ver o mundo. Então, com isso, eu quero primeiramente mostrar o grande impacto, a grande influência, né, dos meios de comunicação, da mídia no nosso dia a dia, e como a gente não pode ser apenas passivo diante de tudo isso, mas perceber esse movimento, perceber esse desenvolvimento, perceber como isso funciona, é muito importante para uma compreensão do seu lugar do mundo, na sua forma de agir e na formação de um olhar crítico. E um olhar crítico não é aquele que bota defeito em tudo, ou que critica tudo, ou que sai julgando tudo, mas a própria noção de julgar, de criticar, vem do termo grego crisis, que significa filtrar. Receber, né? Ver a imagem como um todo, ver o contexto como um todo e fazer um filtro do que realmente é e acontece. E aí isso tem mais um caráter introdutório hoje, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação, alguma observação que vocês tenham a fazer nesse sentido? É algo que vocês percebem dentro aí desse contexto, ou que vocês gostariam de acrescentar nesse momento? Sim, não, talvez. Não, professor, não tem dúvida não. Vamos fazer o seguinte. A partir de agora, né, vocês podem dar uma olhada lá na aula de filosofia. Hoje a gente fez mais uma questão mais introdutória de relacionar, de perceber, contextualizar. Para a partir de nas próximas aulas a gente vai ver um pouco sobre fenômenos específicos derivados desse contexto, tá? E a questão da relação de poder, do controle, cultura de massa, entre outras coisas que a gente vai ver aí, tá? Como eu falei, a aula de filosofia é gravada, vocês podem acessar lá na plataforma. E outra coisa, gente, eu coloco o link lá no grupo, mas é importante que vocês tentem entrar pela plataforma, ou mesmo entrando pelo link direto que eu coloco lá, mas que depois vocês entrem e deem uma olhadinha lá na plataforma, tanto de sociologia como de filosofia, que é meio que, entre aspas, registrar a presença aí. Você dá um sinal para o sistema de que você está participando, de que você está ali, que está acompanhando as coisas, tá? Para depois, tipo, você de repente tá na aula ao vivo aqui, mas não entrou no sistema, o sistema não vai entender que você entrou na aula ao vivo. Então entrem por lá, ou depois da aula, mesmo entrando pelo link que eu enviei, mas vocês deem uma passadinha lá, né, para mostrar, epa, tô aqui, tô vivo, né? No mais, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pela surpresa de hoje, foi muito massa, foi bom ver vocês e eu espero vê-los mais vezes. E assim, qualquer dúvida, gente, estou aqui disponível, à disposição, para a gente conversando, para a gente ir sanando aí as dificuldades o máximo possível, tá bom? Até mais. Alguém quer colocar alguma coisa? Pronto. Até mais, fique com Deus, uma ótima semana e qualquer coisa estamos aí. Falou. Tchau, tchau, galera.